Prezados alunos de Bioquímica do curso de Medicina Veterinária, dando continuidade às aulas de introdução ao metabolismo, especificamente aqui sobre a via glicolítica, a gente agora tem nessa segunda videoaula uma discussão sobre os caminhos do piruvato após a glicólise. Então, na primeira videoaula, a gente viu como que a glicose é convertida em piruvato por essas 10 etapas, reações químicas da via glicolítica. Mas a partir da conversão de uma molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato, quais são os destinos do piruvato? Bom, de maneira geral, o piruvato pode assumir 5 possíveis destinos, né? O primeiro destino do piruvato, pessoal, é o que a gente chama de oxidação aeróbica desse piruvato, completa até a produção de moléculas de CO2 e água, gerando uma grande quantidade de ATP. Então, esse primeiro destino do piruvato é o que vai estar acontecendo no ciclo do ácido cítrico e na fosforilação oxidativa, onde as moléculas de piruvato entram no ciclo do ácido cítrico, vão ser completamente oxidadas a moléculas de CO2, vão liberar uma grande quantidade de elétrons que, por NADH e FADH2, vão ser levados para a fosforilação oxidativa e entregues para o oxigênio. E nesse processo todo, que a gente vai falar muito nas nossas aulas presenciais, a gente vai ter uma grande quantidade de ATP sendo produzida. Bom, além disso, o piruvato pode ser convertido de forma anaeróbica em processos fermentativos, que podem ser fermentação alcoólica, marcada aqui como destino 3, em que o piruvato vai ser descarboxilado a acetaldeído e o acetaldeído reduzido a etanol. É a fermentação alcoólica. Ou o piruvato, aqui na fermentação lática, marcada em 4, ele vai ser reduzido a lactato. Tá? Então, esses 3 destinos que a gente está mostrando aqui do piruvato, oxidação completa de forma aeróbica, CO2 água, produzindo muito ATP, envolvendo ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa, destino 1. Ou o destino 3 e 4, que são fermentações anaeróbicas, respectivamente, alcoólica produzindo etanol ou lática produzindo lactato, são destinos catabólicos do piruvato, em que a gente vai ter o piruvato sendo ou oxidado ou reduzido a uma outra molécula. Tá? Entretanto, o piruvato também pode ter destinos anabólicos. Então, por exemplo, na reação de carboxilação do piruvato, mostrada aqui em 2, a gente vai ter a produção do oxaloacetato, que é o importante intermediário do ciclo do ácido cítrico. Mas, Rafael, você não falou que o piruvato, para entrar no ciclo do ácido cítrico, tem que ser descarboxilado acetil-CoA? É uma forma. Mas, quando ele é por outra via metabólica, carboxilado oxaloacetato, ele também pode entrar no ciclo do ácido cítrico. E, dessa forma, o oxaloacetato vai ser um importante precursor biosintético de uma série de moléculas, como, por exemplo, aminoácidos, tá? Além desse caminho, também por uma outra via anabólica, o piruvato pode ser convertido em alanina. E a alanina, que vocês já lembram é um aminoácido, é a base para a construção de vários outros aminoácidos. Então, o destino 2 e 5 do piruvato são destinos biosintéticos e, portanto, anabólicos. Então, a gente percebe aqui, então, que são destinos catabólicos, mostrados aqui os destinos 1, 3 e 4, enquanto que são destinos anabólicos, o destino 2 e 5, tá? Bom, o destino do piruvato e sua relação com a quantidade de NAD+ da célula. Bom, o catabolismo da glicose que para no piruvato, isso quer dizer a via glicolítica, né, com as suas 10 reações, ela não pode acontecer por muito tempo dentro da célula. Por quê, pessoal? Como vocês podem ver na nossa videoaula anterior, para que a glicose seja convertida em piruvato, uma das etapas envolve a oxidação, que consome
NAD+, e produz NADH. A princípio, isso parece muito simples. O grande problema é que, do ponto de vista de quantidade de NAD+ na célula, a gente tem uma concentração limitada. Então, à medida que a via glicolítica vai sendo processada e o piruvato é produzido, ocorre um consumo de NAD+, e uma redução da concentração de NAD+, até um ponto crítico onde não tem mais NAD+ dentro da célula. E se não tem mais NAD+, a via glicolítica se interrompe, porque não tem como você ter as etapas de oxidação dessa via metabólica. Portanto, para que a via glicolítica continue em funcionamento dentro da célula, a gente precisa ter mecanismos que regeneram o NAD+, a partir do NADH. E aí você tem 3 processos metabólicos dentro de uma célula que podem regenerar o NAD+, a partir do NADH, mantendo o equilíbrio redox dentro da célula e sempre mantendo concentração de NAD+ livre, suficiente, para que a via glicolítica aconteça de forma perpétua. E quais são esses 3 processos metabólicos que regeneram o NAD+ a partir do NADH? Os 3 destinos do piruvato catabólicos. Então, os 3 destinos do piruvato, dentro daqueles catabolismos que eu mostrei no slide anterior, são as formas pelas quais o piruvato, ao ser metabolizado, contribui para a regeneração do NAD+ a partir do NADH e a continuidade da via glicolítica. Bom, quando você tem condições aeróbicas, isso quer dizer a presença do oxigênio, a gente vai ter o piruvato sendo descarboxilado a acetilcoenzima A, entrando no ciclo do ácido cítrico e sendo completamente oxidado a gás carbônico e água. Além disso, todo esse processo do ciclo do ácido cítrico vai produzir, mitocondrialmente falando, né, muito NADH e muito FADH2. Tanto NADH produzido na via glicolítica, quanto NADH e FADH2 produzidos no ciclo do ácido cítrico vão ser encaminhados nessa oxidação aeróbica do piruvato para a fosforilação oxidativa, que vai regenerar todo o NAD+ consumido e regenerar o FAD, permitindo com que tanto a via glicolítica quanto o ciclo do ácido cítrico continuem em funcionamento dentro da célula. Entretanto, em condições anaeróbicas ou de hipóxia, isso quer dizer baixa concentração de oxigênio, alguns organismos vão, devido à falta de oxigênio, devido à falta de condições para que o ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa aconteçam, ou pela falta das enzimas envolvidas nesses 2 metabolismos, alguns organismos ou tipos de célula, para manter a via glicolítica em funcionamento, vão optar por destinos diferentes do piruvato, que vão, de fato, permitir a regeneração do NAD+, a partir do NADH, produzido na própria via glicolítica. São, nesse caso, fermentação alcoólica, em que o piruvato vai ser convertido em etanol e CO2, fermentação essa que ocorre principalmente em leveduras em condições anaeróbicas, tá? Ou a redução do piruvato a lactato, que é um processo também fermentativo que ocorre em alguns micro-organismos e em alguns tipos de célula que estão em condições de hipóxia, como é o caso de um músculo em contração vigorosa sem oxigênio, nos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos também em condições de baixa disponibilidade de oxigênio, e alguns micro-organismos em condições fermentativas também na ausência de oxigênio. Tá? Então, só para vocês novamente entenderem, a regeneração do NAD+, sempre ocorre pelo metabolismo do piruvato, através dos seus 3 destinos possíveis. Em condições de aerobiose, né, o piruvato em organismos eucarióticos ou bactérias respiradoras, ele vai ser descarboxilado em acetilcoenzima A, que por sua vez entra no ciclo do ácido cítrico e vai ser completamente oxidada a CO2 e água, produzindo grandes quantidades de NADH e produzindo FADH2.
esse NADH e FADH2, produzido no ciclo do ácido cítrico, somado ao NADH produzido na via glicolítica, tudo vai para a fosforilação oxidativa, levando a transferência desses elétrons para o seu aceptor final, que se é uma fosforilação oxidativa aeróbica, é o oxigênio. E aí, grande quantidade de ATP produzida, regenerando NAD+, a partir de NADH, FAD a partir de FADH2. Em condições de ausência de oxigênio ou da ausência das enzimas do ciclo do ácido cítrico e da fosforilação oxidativa, o piruvato é reduzido a lactato, regenerando NAD+, a partir de NADH, fermentação lática, ou o piruvato é descarboxilado a acetaldeído, que por sua vez é completamente reduzido a etanol, consumindo NADH e regenerando NAD+, a fermentação alcoólica, tá? Bom, então, primeiro tipo de destino do piruvato que regenera o NAD+, a partir do NADH. É a fermentação alcoólica, que, como eu disse para vocês, acontece principalmente em leveduras em condição de anaerobiose, de falta de oxigênio, e algumas bactérias na mesma situação. A fermentação alcoólica ela ocorre em duas reações químicas citosólicas. São elas uma descarboxilação e uma redução. A primeira reação da fermentação alcoólica é a descarboxilação do piruvato a aldeído acético ou acetaldeído, é a mesma coisa, catalisada pela enzima piruvato descarboxilase. Então, o piruvato é descarboxilado, produzindo CO2 e produzindo acetaldeído ou aldeído acético é a mesma coisa. O acetaldeído, portanto, vai sofrer uma redução a etanol. Como é redução, gente, o acetaldeído precisa receber elétrons. Quem vai doar esses elétrons para o acetaldeído? O NADH, que foi produzido lá na etapa da via glicolítica de oxidação. Então, o acetaldeído recebe elétrons do NADH através de uma reação catalisada pela álcool desidrogenase e regenera o NAD+, e produz o etanol. Então, através da segunda reação de redução da fermentação alcoólica, nós regeneramos o NAD+, permitindo com que a via glicolítica aconteça normalmente. Aqui, a gente tem a equação geral da fermentação alcoólica, onde a glicose vai levar, né, a produção de 2 ATPs e dessa forma consome 2 ADPs e 2 fosfatos inorgânicos, produzindo 2 etanóis, 2 CO2 e 2 moléculas de água. A fermentação alcoólica tem várias aplicações no nosso cotidiano, como a produção de bebidas alcoólicas, aqui cujo interesse industrial é a produção do etanol, a produção do etanol combustível, que é um biocombustível importante no Brasil, e quando a gente pensa em fermentação alcoólica para a produção de massas e pães, o nosso interesse aqui é mais o CO2, e é esse CO2 que é aprisionado na massa do pão faz com que ele cresça antes de ser assado. Tá? Mais uma vez, então, só fazendo a conexão entre via glicolítica e fermentação alcoólica, percebam que a oxidação do gliceroldeído 3-fosfato a 1,3 bifosfoglicerato consome NAD+, e produz NADH. Se o piruvato, que é o produto final da via glicolítica, não tiver um destino que regenere NAD+, há um ponto em que não tem concentração de NAD+ disponível para a continuidade da via glicolítica, que sofreria um bloqueio. Portanto, em condições de ausência de oxigênio, principalmente para algumas leveduras e bactérias, o piruvato é convertido em acetaldeído e pela ação da álcool desidrogenase, ele é reduzido a etanol. Essa redução consome o NADH produzido lá pela gliceroldeído 3-fosfato desidrogenase e regenera o NAD+, permitindo com que a concentração de NAD+, na célula mantenha níveis suficientes para a continuidade da via glicolítica nesse tipo de organismo. Então, esse é o primeiro possível destino do piruvato, fermentação alcoólica. O segundo possível destino do piruvato é a sua conversão em lactato,
pela fermentação lática, que é comum em alguns micro-organismos, como as bactérias láticas, e em algumas células, né, de organismos superiores, quando o oxigênio é limitante. É o caso de um músculo esquelético de mamífero em atividade intensa. Então, o piruvato, nesse tipo de situação que eu descrevi, ele vai sofrer uma redução pela lactato desidrogenase. E vejam que em uma única etapa, o piruvato é reduzido a lactato e, para isso, ele precisa receber elétrons, que vão ser doados pela molécula de NADH, que ao entregar os elétrons para o piruvato, convertendo em lactato, regenera o NAD+. Vejam, portanto, que a fermentação lática tem equação global mostrada aqui. Glicose mais 2 fosfatos inorgânicos consegue produzir 2 ATPs, 2 águas e regenerar 2 lactatos. Rafael, mas não está mostrando ATP nessa reação. De onde vieram esses 2 ATPs produzidos aqui na fermentação lática? Acorda! Fermentação lática, que é essa reação, aconteceu depois da via glicolítica. E aí, para produzir esse piruvato, você começou lá na via glicolítica com uma glicose, produziu 2 piruvato e, obviamente, vai regenerar os 2 NAD+, que você gastou na via glicolítica e produzir 2 lactato. E lá na via glicolítica, como saldo, você produziu 2 ATP por molécula de glicose. Mesmo raciocínio aqui é o que a gente também tem no caso da fermentação alcoólica, porque 2 piruvatos foram produzidos a partir de uma molécula de glicose, lá na via glicolítica, produziu 2 ATP. E você, obviamente, regenerou aqui 2 piruvato em 2 acetaldeído, obviamente, produziu 2 CO2, 2 acetaldeído para reduzir 2 etanol, você consumiu 2 NADH, que foram os 2 NADH que você produziu lá na via glicolítica. Então, não se esqueçam que isso que eu estou explicando agora, fermentação alcoólica e fermentação lática, vieram após a via glicolítica. Por isso que tem um saldo energético de 2 ATP. Tanto no caso da fermentação alcoólica quanto da fermentação lática, apenas uma fração da energia da glicose é liberada. Por quê? Você percebe que apenas 2 ATPs foram produzidos através da glicose. Dentro do lactato e dentro do etanol, muita energia química está armazenada. É por isso que você usa etanol como combustível no seu carro, né? Por isso que, no caso da célula, ainda é possível, como a gente vai ver no terceiro destino do piruvato, uma extração de uma grande quantidade de energia química que está armazenada no piruvato, ok? Rafael, existe só fermentação lática e a fermentação alcoólica dentro do mundo vivo que a gente conhece? Não. Em outros tipos de micro-organismos, o destino do piruvato é um pouco diferente. Então, você tem outros tipos de fermentação que envolvem a transformação do piruvato em outros tipos de molécula. A gente falou basicamente aqui da fermentação lática e da fermentação alcoólica, mas é conhecido em outros organismos, como em Propinium bacterium, né? A fermentação propiônica e acética. Em Clostridium, a gente tem a produção a partir do piruvato de ácido butírico, butanol, acetônico e álcool isopropílico. No caso de Escherichia coli, a gente também tem a produção de etanol, ácido lático, ácido succínico, ácido acético. E em Enterobacter, a gente tem a produção de etanol, ácido lático, ácido fórmico, butanodiol e acetoína, além do CO2 e gás hidrogênio. Não vamos entrar em detalhe desses outros tipos de fermentação, mas é mesmo para vocês terem uma ideia que existem outros possíveis destinos para o piruvato, além da fermentação lática e alcoólica. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de bactérias anaeróbicas, tá? Que causam infecções. Então, são bactérias que vão fermentar o piruvato, algum tipo de produto, e que estão envolvidas em algum processo infeccioso. Então, Clostridium tetani é a bactéria que causa tétano, Clostridium botulinum é a bactéria que causa botulismo e intoxicação alimentar, Clostridium perfringens causa gangrena gasosa, né? E um dos gases produzidos é o ponto final da fermentação e causa dano tecidual. A gente tem Bartonella henselae, que causa a febre da arranhadura do gato, né? E Bacteroides fragilis, que causa infecção abdominal, pélvica, pulmonar e sanguínea. Então, são bactérias
que fazem fermentação, ou seja, que vão fermentar esse piruvato produzido na via glicolítica, que tem importância clínica para vocês. Bom, e aqui nós temos alguns pontos de entrada e saída das várias fermentações que a gente conhece, mas mesmo para vocês terem uma ideia da diversidade das possibilidades metabólicas fermentativas. A gente não entra em detalhe porque a gente não tem tempo aqui na bioquímica básica, mas é mesmo só para ilustrar que vai muito além de fermentação alcoólica e fermentação lática. E o terceiro destino do piruvato, que a gente vai explorar nas nossas aulas presenciais, é o metabolismo aeróbico desse piruvato, ou seja, na presença do oxigênio. Esse metabolismo aeróbico do piruvato vai envolver duas vias metabólicas, o ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, é o mesmo Krebs que a gente falou dos estágios de degradação lá na aula de introdução ao metabolismo, e da cadeia de transporte de elétrons, ou fosforilação oxidativa. Para que o piruvato entre nessas duas vias metabólicas, esse piruvato ele tem que ser descarboxilado de forma oxidativa a acetilcoenzima A. E esse processo ele vai acontecer por enzimas mitocondriais, tá? Que vão fazer essa descarboxilação, ou seja, extração de um carbono na forma de CO2, ao mesmo tempo que oxida o piruvato, portanto, retirando elétrons dele, suficientes para, a partir do NAD+, produzir NADH. Essa primeira reação que prepara o piruvato para o ciclo do ácido cítrico, ela é catalisada pela enzima piruvato desidrogenase, que é uma enzima mitocondrial. Então, nas nossas aulas de ciclo do ácido cítrico, a gente vai ver que esse piruvato ele entra na mitocôndria, ele vai ser descarboxilado e oxidado pela piruvato desidrogenase, produzindo acetilcoenzima A, CO2 e NADH. O acetilcoenzima A entra no ciclo do ácido cítrico e vai ser completamente oxidado a CO2 e água. Vários NADH são produzidos no ciclo do ácido cítrico, além do FADH2. E todos esses NADH que nós vimos, os da glicólise, o da desidrogenação do piruvato e os do ciclo do ácido cítrico, vão para a fosforilação oxidativa e entregam seus elétrons para o oxigênio, produzindo água, e através desse processo uma grande quantidade de ATP é produzida. Mas a gente vai ver isso tudo com mais detalhes nas nossas aulas presenciais. Bom, falamos bastante sobre o destino do piruvato, mas agora volta a gente falar um pouquinho sobre as fontes de glicose, né? De onde vem a glicose que entra na via glicolítica, né? As fontes de glicose são a alimentação. Bom, a gente sabe que vários alimentos têm glicose, mas nem todos os nossos alimentos vão ter glicose pronta. Então, a digestão de carboidratos complexos, óligo e polissacarídeos encontrados nos alimentos por enzimas digestivas, muitas vezes liberam glicose. Então, por exemplo, a dextrina, pela ação da dextrinase, libera glicose. Entra na via glicolítica. Maltose, pela enzima maltase, é digerida e libera glicose. Entra na via glicolítica. Trealose, pela ação da trealase, libera glicose, entra na via glicolítica. Até agora está tudo bem. O problema é quando a gente começa a pensar, por exemplo, em outros carboidratos, como é o caso do amido. Amido, amilase, libera dextrina, libera maltose, trealose, digerida por essas enzimas mostradas aqui, libera glicose, de boa. Glicogênio é a mesma coisa. A lactose, pela ação da lactase, libera galactose e glicose. Glicose entra na via glicolítica, de boa. Sacarose, muito comum em fruta, pela ação da sacarase, libera frutose e glicose. Glicose entra na via glicolítica. Tá. E a galactose, Rafael? E a frutose? Será que outros monossacarídeos que não a glicose podem ser metabolizados na via glicolítica? A resposta é sim. E aqui a gente tem, pessoal, a associação, então, desses carboidratos, né, que alimentam a via glicolítica com glicose. Então, como eu disse, o glicogênio e o amido da dieta, pela ação das amilases, vão gerar glicose, que pela ação da hexoquinase, primeira reação da via glicolítica,
produz glicose 6-fosfato, né? E segue na glicólise. Bom, como eu disse para vocês, a trealose, pela ação da trealase, libera glicose, entra na via glicolítica, tranquilo, né? Sacarose, pela ação da sacarase, libera glicose e frutose, a glicose entra na via glicolítica, mas a frutose vai por outro caminho entrar na via glicolítica. Mesma história aqui para a lactose, que pela ação da lactase libera glicose e libera a galactose. A galactose vai entrar na via glicolítica por outro caminho. E no caso da manose, que a gente não vai falar muito, também ela consegue entrar na via glicolítica por um outro caminho. Então, só para vocês perceberem, outros monossacarídeos, como manose, frutose e galactose, podem entrar na via glicolítica e gerar a produção de ATP, assim como a glicose, por caminhos um pouco diferentes. Então, o que a gente percebe aqui é o seguinte, que a galactose vai entrar na via glicolítica se convertendo em glicose 6-fosfato, como a gente vai ver agora, e a frutose pode entrar na via glicolítica por dois caminhos diferentes. No tecido adiposo, ela vai ser convertida em frutose 6-fosfato e entra na via glicolítica, e no fígado, que é o principal local de metabolização da frutose, ela, por um caminho alternativo, vai ser convertida em dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato e entra na via glicolítica também, tá? Bom, pessoal, então primeiro a gente vai falar da frutose, tá? A frutose, no fígado, ela vai ser fosforilada em frutose 1-fosfato pela enzima frutoquinase, fosforilação essa que consome uma molécula de ATP. Frutose 1-fosfato, portanto, pela ação da frutose 1-fosfato aldolase, vai ser clivada em gliceraldeído e dihidroxacetona fosfato. A nossa queridinha dihidroxiacetona fosfato, ela já é um intermediário da via glicolítica. É aquela que precisa ser isomerada em gliceraldeído 3-fosfato por uma triose isomerase e gliceraldeído 3-fosfato segue na via glicolítica. Mas o gliceraldeído produzido aqui nessa etapa, ele não é fosforilado, ok? Então, ele não entra na via glicolítica. Então, esse gliceraldeído 3-fosfato, né, ele precisa ser fosforilado, e ele é fosforilado pela enzima triose quinase, que gastando mais um ATP, produz o gliceraldeído 3-fosfato. E este, por sua vez, entra na via glicolítica. Então, se vocês prestarem atenção, né, a gente percebe que a frutose, para entrar na via glicolítica, ela consumiu um ATP para virar frutose 1-fosfato e ela consumiu mais um outro ATP quando o gliceraldeído foi fosforilado em gliceraldeído 3-fosfato. Nesse sentido, portanto, essa molécula ela consumiu 2 ATPs para entrar na via glicolítica, assim como é o caso da glicose, tá? Isso acontece no fígado, é o principal local de metabolização de frutose no nosso corpo. Quando a gente pensa em adipócito, né, célula armazenadora de gordura, a frutose pode ser fosforilada em frutose 6-fosfato pela hexoquinase. É a mesma enzima que fosforila a glicose. E a frutose 6-fosfato depois é fosforilada em frutose 1,6-bifosfato por reações que já acontecem na glicólise. Então, veja que no adipócito o caminho de metabolização da glicose ele é mais simples, tá? Bom, no caso da galactose, gente, a gente vai ter uma metabolização que converte galactose em glicose 6-fosfato em 4 etapas, tá? Primeira etapa, portanto, é a fosforilação da galactose, a galactose 1-fosfato, pela enzima galactoquinase, consumindo uma molécula de ATP. Então, galactose, pela galactoquinase, consumindo um ATP, produz galactose 1-fosfato. Segunda reação, a galactose 1-fosfato adquire um grupo uridila. O que é uridila, Rafael? Uridila, pessoal, é o que a gente chama de uridina difosfato, tá?
que é um nucleotídeo, tá? Então, a galactose, um fosfato, adquire um grupo uridila de uma molécula conhecida como DP-glicose, e essa reação é catalisada pela galactose 1-fosfato uridiltransferase, que é essa enzima aqui, que é uma transferase. O que isso quer dizer? Ela vai transferir para o DP-glicose a molécula de galactose e transfere o fosfato para a glicose. O que é produzido, então? Vai ser produzido glicose 1-fosfato, que vai seguir em direção à via glicolítica, como a gente vai ver, e produz a molécula de UDP-galactose. Bom, você consumiu o UDP-glicose, precisa regenerar essa molécula consumida. As próximas duas reações vão regenerar a UDP-glicose a partir da UDP-galactose, produzida aqui pela galactose 1-fosfato uridiltransferase. Como? Terceira reação química da metabolização da galactose para entrar na via glicolítica, pega a UDP-galactose e epimeriza ela a UDP-glicose pela ação da UDP-galactose 4-epimerase. E dessa forma, através de duas etapas aqui, que envolvem inclusive, né, o consumo de uma molécula de NADH, uma vez que essa reação aqui é uma reação de redução, a gente, a partir da UDP-galactose, regenera a UDP-glicose, né? E você tem, então, uma etapa de epimerização, uma etapa de isomerização, né? Como eu disse, você converte a UDP-galactose através de ações de oxidação e redução. Aqui consome NAD+, e gera NADH, aqui consome NADH e regenera NAD+, o saldo é zero, e você produz a UDP-glicose. E a glicose 1-fosfato é isomerizada em glicose 6-fosfato pela fosfoglicomutase e entra na via glicolítica. Não entendeu? De novo. Galactose, pela ação da galactoquinase consumindo ATP, vira galactose 1-fosfato. Galactose 1-fosfato vai sofrer transferência de grupos junto com a UDP-glicose. Então, o fosfato vai para a glicose, o grupo DP vem para a galactose. Produziu o que, então, pela ação da galactose 1-fosfato uridiltransferase? Produziu UDP-glicose e produziu glicose 1-fosfato. Glicose 1-fosfato vira glicose 6-fosfato. E você já sabe, glicose 6-fosfato via glicolítica. UDP-galactose, pela ação da UDP-galactose 4-epimerase, regenera o UDP-glicose e, dessa forma, mantém a continuidade da conversão da galactose em glicose. Então, veja aqui, galactose entra na via glicolítica na forma de glicose 6-fosfato e a frutose entra na via glicolítica no fígado por dihidroxiacetona e gliceraldeído 3-fosfato e nos adipócitos através da sua conversão em glicose 6-fosfato, ok? Na próxima videoaula desse conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre a regulação da via glicolítica. É importantíssimo para a gente entender como que essa importante via metabólica de oxidação de carboidratos é regulada em nível celular. Não deixe de assistir as próximas videoaulas desse conteúdo. Até lá!